Fala galera, quem tá falando aqui é o Douglas Baldan e eu tô iniciando o meu canal aqui no YouTube. Alguns de vocês devem me conhecer já do grupo do Facebook do Universo Cinema 4D ou do grupo do Design Gráfico. São grupos que eu frequento bastante. Nesse canal aqui, como eu disse numa postagem anterior, eu vou tentar compartilhar um pouco do que eu sei sobre cinema 4D, sobre Keyshot, sobre Illustrator, Photoshop, InDesign, algumas outras coisas que a galera achar interessante. É meio óbvio que eu vou falar, mas eu não sou o dono da razão, nem o dono da verdade, então eu peço que se algum dia eu falar alguma cagada, que vocês me corrijam, e assim eu posso aprender como vocês. Eu posso de repente ensinar um método que não é o melhor método do mundo, é o método que eu uso ou eu prefiro usar, mas eu sou totalmente aberto a críticas. Se alguém tiver um outro jeito de fazer a mesma coisa, e assim, pelo tempo que eu tenho experiência, já estou há uns 20 anos na área, eu sei que pelo menos no Photoshop a gente tem trocentos jeitos de fazer a mesma coisa. Então, no cinema também é assim, no Illustrator em algumas coisas também. Então, assim, se de repente ensinar uma coisa de um jeito, e se vocês tiverem um outro, comenta aí, né? Posta aí pra gente aprender também, beleza? Não chega de falar, vocês vão ficar de saco cheio de ouvir essa voz horrível que eu tenho, mas vocês vão ter que viver com isso porque é a voz que eu tenho. Eu vou começar a fazer uma série de vídeos curtinhos sobre alguns assuntos que eu acho interessante e eu prefiro que sejam vídeos curtos. Esse vídeo em especial vai ser um pouco mais longo, tem uma introdução um pouco maior, porque eu tenho que ficar falando, blá blá blá. Mas os próximos eu prometo que eu vou ser bem mais direto. Então vamos começar. Eu estou usando o Cinema 4D o R17, a versão Studio, e eu queria mostrar para vocês uma coisa que pode ser uma mão na roda para algumas coisas. Não é uma coisa que você vai usar o tempo todo, mas pode quebrar um galho. Que é quando você tem, por exemplo, uma imagem e você quer transformar ela num objeto 3D. Só que você não tem o vetor dela. E de repente você não está com o seu Illustrator aí para transformar ele em vetor, ou o tempo não te permite fazer isso, enfim. O cinema ele tem uma ferramenta já dentro dele para fazer esse tipo de coisa. Claro, ela tem as limitações dela, não é a coisa mais perfeita do mundo e ela depende de uma série de fatores para funcionar. Então, vou ensinar para vocês. Ela está aqui no menu de splines, que é esse aqui, ó, Vectorizer. Quando você adiciona ele, basicamente não acontece nada. Por quê? Ele precisa de uma textura aqui nesse campo para poder funcionar. Basicamente, essa imagem precisa ser... Eu tentei com PNG e com GIF, não deu certo. Eu tentei depois com JPG e funcionou. Basicamente, ela tem que ter um fundo escuro. E o que você quer transformar em spline e depois em um objeto 3D tem que ser branco, de preferência. Ele trabalha com várias tonalidades? Sim, eu posso usar uma imagem colorida. Só que para fazer o modelo é mais fácil que seja uma imagem de duas cores, branco e preto. Se tiver degradê disso, vai afetar um pouco a qualidade. Eu vou mostrar para vocês. Outra coisa que afeta. Quanto maior a imagem, melhor a qualidade da conversão. É até meio óbvio, mas tem que ser falado. Então, se você pegar uma imagem, um JPEG pequenininho, vai ficar horrível. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Eu clico aqui e eu tenho esse símbolo USB em JPG. Quando eu adiciono ele, não vou copiar, porque isso aqui cria uma cópia dessa imagem. Ó, ele vem no plano errado. Só você girar aqui a tela do jeito que você quer. Você está vendo que não vem perfeitinho. Por quê? Aqui eu posso aumentar até o tamanho dele se eu quiser. Posso aumentar para 600.
E o que afeta a qualidade é essa tolerância aqui. Quanto maior a tolerância, mais ele vai suavizando as curvas e vai ficando menos igual à imagem que você quer. Eu vou deixar em 0, tá vendo? Que é para ele puxar o máximo de qualidade possível. Aqui são os planos que você quer o objeto. Eu vou deixar nesse aqui mesmo. Esse reverse que tem aqui é o seguinte. Ele muda o sentido de orientação dos pontos da spline. Spline é essa curva que você está vendo aqui, que não é um objeto 3D, para quem tem conhecimento em programas de design gráfico. Design gráfico, né? Designer é a pessoa que trabalha com isso. É como se fosse um vetor. Se eu der um render, eu não vou ver nada, porque spline não sai no render. Você precisa que ela tenha profundidade, tenha volume, porque basicamente ela existe aqui só em 2 dimensões, ela não tem a terceira, então por isso que você não vê. Isso daqui serve para você inverter o caminho da spline. Você só vai notar a diferença quando você tornar isso editável ou usar algum deformador nela. Aqui, nesses pontos intermediários, muda a qualidade. Aqui ele faz nenhum. Aqui tenta deixar o mais natural possível. Tem um jeito uniforme. Eu gosto de usar esse aqui, o Adaptive, que eu acho que fica um resultado melhor. Tem também o subdividido, só que aqui ele acaba gerando ponto demais. Esse ângulo é o seguinte: quando você usa subdivisão, ou acho que a subdivisão, ele faz o seguinte: sempre que o intervalo entre 2 pontos for menor que o ângulo, ou seja, aqui no caso 5 graus, ele vai criar um ponto. E ele vai tentar respeitar que a distância máxima desses pontos não passe disso. No meu caso, como a imagem já é grandinha, já fez o efeito que eu queria. Olha o que acontece, por que eu falei que tem que ser com fundo preto? Eu tenho a mesma imagem aqui, eu vou inverter ela. Deixa eu salvar ela em JPEG, porque senão não funciona. Opa! Quando você vem aqui em importa, o que ele fez? Ele vetorizou o contrário do que a gente quer. Se eu vim aqui no Extrude e colocar, tá vendo ele dentro? Eu segurei o Alt para ele já ficar como filho. Ele transformou todo o resto em polígono, que não era o que eu queria. Então eu volto aqui. Eu tenho que salvar em JPEG, né? E agora, quando eu colocar aqui, vocês vão ver. Ops! Eu acho que eu salvei no lugar errado. Vamos lá. É legal quando isso acontece, né? Ah, eu já tenho aqui a imagem. Pronto. Tá vendo? Você já transformou ela num objeto tridimensional. Então é isso, galera. Eu vou tentar nos próximos vídeos trazer alguns outros assuntos também relacionados a cinema 4D, mas sempre assuntos assim curtinho. Eu não vou nem passar um tutorial, provavelmente eu não vou fazer isso, explicando a interface do programa, porque tem vários tutoriais sobre isso. Nem modelar, porque não é muito meu foco. Eu gosto mais de texturizar e de iluminar, trabalhar com material. Modelagem mesmo não é assim o que eu mais gosto de fazer, apesar de eu fazer. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma dica curtinha. Como eu disse, não vai mudar a vida de ninguém. Mas eu espero que seja útil. É isso e até a próxima.